Por que Adão e Eva resolveram seguir os conselhos de uma cobra ao invés de seguir os conselhos de Deus? Quer saber quais são as mais novas reflexões que eu tive sobre essa história do tal pecado original? Então vem comigo de volta ao Jardim do Éden. Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Aí Fábio, de novo vem com essa história de pecado original, de Adão e Eva, né, de paraíso. Isso já está tão batido, você já falou várias vezes sobre isso, né, e tantos outros youtubers aqui falam sobre isso, contestam essa história fantasiosa, né, que tem no tal livro sagrado. É que essa semana, eu não lembro bem porquê, né, que me instigou a voltar no paraíso, né? E daí eu estava lendo uma coisa, eu estava relendo para fazer eu acho que uma defesa, uma resposta, né, a uma pessoa que fez um comentário, eu não me lembro ao certo o que era, eu sei que desviou minha atenção, né, e me trouxe novas reflexões sobre essa história mitológica do paraíso, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, gente. Por que Eva, o casal em si, né, Adão e Eva, eles resolveram dar atenção ao que a cobra disse e não ao que Deus disse? Não é interessante isso? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Eu nunca tinha parado para pensar. Ora, veja, a Bíblia conta que no paraíso Deus costumava no final da tarde visitar o casal e Adão e Eva presencialmente. Quer dizer, Adão e Eva tiveram o privilégio de conhecer a Deus, né, segundo a lenda, presencialmente, pessoalmente. Não como a gente, os crentes o conhecem hoje, somente através da palavra de outras pessoas, né? Mas não, eles tiveram esse privilégio de conhecer o Criador pessoalmente. Eles viram a Deus e Deus passeava, andava pelo Jardim do Éden, né? E eles tiveram, e a Bíblia diz que, eu até não encontrei não, mas alguns alegam que eles conversavam, né? Deus conversava com ele. Não se sabe o teor dessas conversas, né, que Deus tinha com ele, né? Eu já ouvi alguns pastores dizerem isso. Eu não encontrei essas conversas, não. Eu sei que Deus realmente ele passeava ao fim da tarde, né, no Jardim do Éden, né? E encontrava-se, certamente ele conversava com o casal, né? Vamos imaginar assim, né? E não se sabe o teor dessas conversas, né? Mas se ele passeava, se ele encontrava com Adão e Eva, né? Ele devia ter algum bate-papo, algum lero lá com ele, né? Então, assim, a gente vê que o casal teve o privilégio de conhecer o Criador pessoalmente, né? Visualmente, né? E durante a queda, né? Quando eles tiveram a queda, né? Que Deus disse a ele, para eles assim, olha, de todas as árvores, vocês podem comer de tudo aqui no paraíso, né? Menos daquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem tocar, a árvore se encontrava no meio do paraíso. Isso aí é outra história, né? Ele colocou, e a árvore era bonita, né? Foi isso que seduziu a Eva também, né? Mas Deus disse o seguinte, não toque, né? Não coma nada daquela árvore, porque certamente, no dia que comeres, certamente morrerás. Né? E eu sempre disse aqui nos meus vídeos, né, que Adão e Eva não tinham ideia do que era morte, né? Porque eles viviam num paraíso, né? Tudo era bancado por Deus, né? Todas as necessidades deles, se é que tinham necessidades, eram supridas por Deus, né? Era maravilhoso, né, o paraíso. Ninguém morria, logicamente, senão não era um paraíso, né? Então, logicamente, não existia morte ali, né? E o que acontece? Deus disse isso para ele. A cobra, não sei como ela ficou sabendo dessa história, né? Que Deus chegou a dizer para Eva primeiro, né? A cobra ficou sabendo. Dizem que a cobra era o bicho mais astuto que tinha no paraíso, né?
e chegou para Eva e perguntou: o que foi que ele disse a vocês? Ele disse que não era para comer de nada aqui, né, dessas árvores. Aí a Eva disse: não são todas, é só aquela dali do meio, né? Que ele disse que não era para comer, que disse que certamente nós morreríamos. Aí foi que a cobra disse: não, isso aí todo mundo já sabe, essa história é batida, né? Que nada, isso é conversa dele, né? E vocês vão morrer coisa nenhuma. O problema é que se vocês comerem, né, vocês vão se tornar iguais a ele, né? Sabedores do bem e do mal. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, né? E a história conta que por causa disso, né, por conta do conhecimento do homem, da curiosidade, né, pelo conhecimento, né, pelo menos essa versão que eu li, pela curiosidade que Eva tinha, pelo conhecimento, né, ela achou também que a árvore era muito bonita e sedutora, né, ela simplesmente ela ouviu, né, acatou a opinião, o conselho da cobra, né, e desprezou o conselho de Deus. É aí que eu entro, né, é aí que eu tive essa reflexão esta semana do porquê, né, a Eva ter desprezado o conselho de Deus de não comer e simplesmente acatou o da cobra, né. Eu vejo aí o seguinte: é como se ela tivesse comparado os dois, colocado os dois no mesmo patamar. Deus e a cobra, um simples animal, né, como ela, ali um simples personagem. Ela igualou Deus como um personagem igual a cobra, né? Era um vizinho. Eu acho que ela entendia que era um vizinho também, ali como a cobra também era. Porque ela desprezou completamente. Veja, você tem o privilégio de ter Deus, né, o Criador de todas as coisas ali, né, o Todo-Poderoso, né, onipotente, né, e simplesmente ela, não, cara, tu tá dizendo é mentira, a cobra tá falando a verdade. A cobra é um animal simples como ela, um personagem ali simples, né, que tinha sido criado, obviamente, por esse Deus, né, e ela acatou o conselho, né, da cobra, a fala da cobra, ela achou mais verdadeira do que a do Criador. Só isso aí já é incrível e me levou a pensar por quê, né? Porque eu vou pensar sobre um personagem mítico, né? Mas aí depois a gente pode pensar da seguinte forma, né? Não, vamos primeiro ao pensamento de Eva, né? Eu acho o seguinte, a comunicação de Deus é terrível na Bíblia, né? Eu vi assim, Deus nem presencialmente ele conseguiu convencer, né, o primeiro casal da sua criação, né? Mesmo ele aparecendo presencialmente, como a gente sabe que ele não aparece hoje, né? Segundo ele, né? Segundo eles falam, né? Eles apenas têm ideia do que é Deus através de histórias que se ouvem, né? Então, assim, mas mesmo Deus aparecendo presencialmente, ele não conseguiu convencer o casal de quem ele era. Assim, Adão e Eva parece que não tinham ideia da grandeza de quem era Deus, né? De com quem eles estavam falando, porque é culpa do próprio Deus. Aí a gente vem para onde? A gente vem para o autor da história, não é a culpa dos personagens, para vocês não ficarem me xingando, mas essa história é mitológica, Fábio, isso é mentira. Aí você vem para o autor, né? O autor foi ingênuo nessa história, né? Por quê? Porque se Deus tivesse apresentado a ele, tivesse comprovado a eles quem ele realmente era, não só com conversa, porque realmente eles teriam confundido Deus com qualquer um personagem dali daquele ambiente ali do paraíso. E foi o que aconteceu, parece que aconteceu isso na história, porque eles desprezaram completamente o que Deus falou e aceitaram o que a cobra disse, facilmente, né? Então, assim, é como se Deus não tivesse comprovado o que ele se dizia que era para eles, se é que ele disse alguma coisa. Isso eu estou especulando, né? Então Deus parece que não conseguiu comprovar que ele era o Criador, que ele era todo-poderoso, tá entendendo? Eu acho que Deus não fez essa comprovação para o casal, né? Aí você entra o quê? No autor. O autor
esqueceu de mencionar isso, né? Que ele deveria ter mencionado isso na história, né? Que Deus, com o passar do tempo, nas conversas que ele tinha com o casal, quando ele aparecia no final da tarde, Deus mostrou e comprovou ao casal quem ele realmente era, né? A grandiosidade dele, né? Então, Adão e Eva, com o tempo, não tinham dúvida de quem era Deus, que ele realmente ele era o Criador, né? Pô, como é que você tem a oportunidade de estar com o Criador, né? E ele não conseguia te comprovar? Assim, qualquer um poderia aparecer aqui se dizendo que era Deus, como aparece, né? Como um famoso que tem aqui, um tal de Henrique Cristo, né? Que tem aqui no nosso país, que diz que é Jesus, né? E que ele caiu no ridículo para a maioria das pessoas. Ele é ridículo, inclusive até para o próprio cristianismo, né? Ele é tido uma pessoa insana, uma pessoa louca. Quer dizer, por quê? Porque ele apenas diz que é Deus, né? Que é o Criador, né? E tudo mais, que é Jesus. Né? Ele não comprova pra gente que é. Como ele teria que comprovar? Através de poderes, cara, de diferenciados, sobrenaturais, né? Então me parece que Deus não fez isso lá no paraíso. Aí o autor, ele não comprova, ele devia ter comprovado essa história, que Deus comprovou e mostrou que era ele mesmo, tá entendendo? Aí você podia perguntar assim, mas Deus não tinha nada que provar para ele, não? Tinha. Tinha, porque o que aconteceu? Eles caíram na conversa da cobra. A cobra simplesmente comparou Deus a um outro personagem ali do paraíso, como ele comparou Deus. Ela comparou Deus a uma cobra, pô, a um animal. Né? Ela ouviu o conselho da cobra ao invés de ouvir o conselho de Deus. Pô, se eu tivesse certeza que eu estava diante do Criador, do meu Criador, entendeu? Inteligentíssimo, todo-poderoso, eu ia ouvir uma porra de uma cobra? É ridículo, é uma história ingênua, ridícula a gente pensar dessa forma. Né? O autor ele foi ingênuo nessa história, né? Do casal cair tão facilmente, né? Ele esqueceu de mencionar isso, que Deus realmente conseguiu comprovar, né? E ele, como todo-poderoso, ele teria comprovado isso facilmente para o casal, né? Ele teria comprovado facilmente. Então, a história mostra que Adão e Eva, concluindo aqui essa primeira parte, o casal não tinha ideia de quem era Deus, né? Não tinha ideia de quem eles estavam, com quem eles estavam falando, né? E assim, no final, o que é que a gente percebe? Eles não morreram, eles realmente não morreram, né? E o que a cobra falou foi verdade, né? Eles passaram a ser conhecedores do que era bom e do que era ruim. A cobra não mentiu, a cobra não enganou, né, como diz o texto, né? Não enganou ninguém, não. Eles não morreram. Segundo o professor Fábio Sabino, ele diz que aquele verbo morrer, porque muitos crentes dizem que essa questão de morrer é que eles eram imortais, né? E a partir daquele dia, eles iam passar a ser mortais. Mas, segundo o professor Fábio Sabino, ele diz que não, que aquilo ali, o verbo, como ele fala, certamente morrerás, era morrer mesmo, imediatamente. Né? Então, seguindo a linha de raciocínio do professor Fábio Sabino, né, que conhece muito mais do que eu sobre esses assuntos, né, a cobra não mentiu, né, nesses dois aspectos, eles não morreram, e eles sim passaram a ser conhecedores do que era bom e do que era ruim. Né? Aí o segundo aspecto seria justamente esse. É a comprovação de que o casal não tinha ideia do que era morte. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Adão e Eva era como duas crianças em corpos de adultos, né? No paraíso não existia morte, que não poderia existir morte num paraíso, não era um paraíso, né? E o que acontece? A morte, obviamente, é uma coisa ruim, né? Principalmente para quem mora num paraíso. Não é verdade? A morte seria uma coisa péssima. Né? É tanto que Deus menciona dessa forma, né? Certamente morrerás, como se fosse uma coisa ruim, né? Uma coisa má. Né? Então o que é que acontece? Sendo uma coisa ruim, eles não tinham conhecimento, eles ainda não tinham conhecimento do que era bom, nem o que era ruim, conhecimento do bem e do mal. Né? Só se eles passassem a comer daquele fruto, daquela árvore, que eles teriam conhecimento do bem e do mal, né? Aí entra o professor Fábio Sabino de novo, que diz que
a verdade seria a palavra bom, do que era bom e do que era ruim, né? O professor também da tenda do necromante, eu esqueço o nome dele agora, ele fala muito isso, não era do conhecimento do bem e do mal, é do que era bom e do que era ruim. Então eles não tinham conhecimento até Deus conversar com eles, né? Deus conversou com eles até eles pecarem, né? Até eles comerem do fruto. Eles não sabiam. Então a morte se inclui também no que era ruim, não é verdade? A morte era uma coisa ruim. A morte pode não ser ruim para quem tem uma doença incurável, né? Muito dolorosa. A morte é até um alívio para quem, para esse tipo de gente, né? Que eu acredito que seja. Eu nunca tive uma doença dessa, mas já ouvi falar que tem momentos que a pessoa pede a morte, vários outros momentos, né? Mas assim, para quem é morador de um paraíso, né? Quando a vida está indo tudo bem, maravilhoso, veja só, Adão e Eva não trabalhavam, né? Deus supria ele de tudo, de todas as suas necessidades, né? Quem é que queria morrer num lugar desse? Realmente a morte seria uma coisa ruim. Então, logicamente, eles não tinham ideia do que era, que é a comprovação. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não tinha tido esse insight ainda, né? Essa reflexão ainda, né? Que realmente a própria Bíblia ela se contradiz, né? Ela se contrapõe, ela se refuta, ela se auto-refuta aqui, né? Porque eles não tinham essa ideia. Eles só iriam ter essa ideia quando comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, realmente, eles comeram aquilo, eles foram ingênuos em comer aquilo ali, em comer aquele fruto, porque eles não sabiam o que vinha por trás, depois disso aí, que justamente seria a morte, né? Conversando com um crente esta semana na rua, eu mencionei a ele que Adão e Eva não tinham ideia do que era morte, do que seria morte. E ele me respondeu que não, né, que Deus conversava com ele, Deus tinha o costume de conversar com eles. Mas se Deus tivesse mencionado a eles o que seria morte, né, a ideia de morte, né, então eles já teriam ideia do que era bom, eles já seriam sabedores do que era do bem e do mal, antes de terem comido a árvore, antes de terem comido a fruta da árvore do conhecimento. Né? Se Deus tivesse mencionado a eles, né, durante essas conversas que Deus tinha, então eles seriam conhecedores já do bem e do mal, antes mesmo de comer do fruto da árvore. Né? E outra coisa, se Deus conversasse sobre morte com eles no paraíso, Deus seria um ser totalmente inconveniente. Né? Isso não é, você está num paraíso conversando de morte, isso não é papo para um paraíso. Né? É mesmo que eu chegar numa festa, está todo mundo feliz, dançando, bebendo, comemorando, e eu vim falar de coisas negativas, né? Falar de doença, tem gente que é assim, extremamente negativo, né? Chega num lugar onde está todo mundo feliz, ele vem falar de coisas ruins, né? Então Deus seria esse carinha, né? Que chega numa festa e vem falar de coisas ruins, né? De coisas negativas, o tal pessimista, né? Então jamais Deus teria esse tipo de papo, né? E mesmo assim, se tivesse, Adão e Eva seriam conhecedores do bem e do mal antes mesmo de conhecerem antes mesmo de comerem do fruto, né, da árvore do conhecimento. E outra coisa interessante para a gente fechar o vídeo aqui, o raciocínio, o pecado também, o pacote de pecados entrou através depois dessa transgressão, né, dessa desobediência do casal, né, foi quando Deus introduziu as coisas ruins e no meio o pecado também, né? E a gente percebe, lendo a Bíblia, que o maior de todos os pecados, né, é o que aborrece Deus, né, o tempo todo, do começo de Gênesis e Apocalipse, é justamente a desobediência a Ele. E o tempo todo ele pede essa obediência e o homem obedece e desobedece. E aí ele vem, manda dilúvio, né, manda matar e faz o diabo a quatro por conta da desobediência, né? Ele coloca reis, ele derruba reis por causa disso, né? E a Bíblia o tempo todo, esse pecado da desobediência é o pior de todos, é o que mais aborrece a Deus, né? Que mais dá trabalho a Deus, né? E a gente vê assim que, qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva foi a desobediência.
Então, como é que a desobediência entrou antes deles? Já estava neles antes deles comerem o fruto. Se todo o pecado, tudo que era ruim, entrou depois da desobediência, depois que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. Então, o pecado já existia neles, o pecado de poder desobedecer o Criador já existia. Sem falar, né, que o pecado já veio lá de cima, né, de Lúcifer, né? Lúcifer conseguiu pecar no mundo espiritual, né, onde teoricamente não era para haver pecado, né? E Lúcifer conseguiu. Mas isso são coisas intrigantes que os crentes fazem um maior malabarismo para responder, né? Esse tipo de coisa, né? Mas aí eu creio que eu consigo concluir aqui, né? Acredito que muitos de vocês nunca haviam pensado nisso, que eu estou trazendo uma novidade para vocês. Assim, eu conto esse tipo de, eu passo esse tipo de reflexão para mostrar para as pessoas que essas histórias são mitológicas, né? São fantasiosas. Parece que o autor ele foi ingênuo na criação dessa história, né? Ou ele achou que estava falando para pessoas ingênuas, incautas, entendeu? Como realmente ele estava, né? Que não iriam ter muito, não iriam fazer muita reflexão sobre esse assunto, né? As pessoas que têm o temor, né, da religião, né? Que a religião impõe a elas, né? Elas não se aprofundariam tanto quanto nós nos aprofundamos, como eu me aprofundo nas reflexões, e com isso a gente descobre essas furadas, né? Essas furadas nas histórias deles, né? Esses furos, né? Que basta você usar a lógica, a razão, que a gente consegue derrubar essas histórias bíblicas, né? Fantasiosas e mitológicas, né? Com isso eu concluo o vídeo, espero que vocês tenham gostado do raciocínio, né? Sempre que tem muita coisa que eu pretendo fazer, né? Eu estou com muitas ideias na cabeça para fazer, coisas surpreendentes, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Que virão pela frente, né? Peço a todos que curtam o vídeo, para o vídeo ser impulsionado, né? E ganhar força aí, muita gente conhecer essa reflexão, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, que puder se inscreva, que gostou do conteúdo, se inscreva no canal, né? Dê uma olhada, dê uma maratonada nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, tem reflexões muito boas. No mais, aqui eu deixo um abraço a todos, né? Desejo a todos aí um bom domingo, um bom final de semana, né? E uma boa semana para todos, e até o próximo vídeo.